Ontem o PSD chamou a atenção para uma notícia que dava conta da intervenção direta do Primeiro-Ministro em processos que são processos que têm uma relação com os acionistas de bancos privados. E creio que foi importante chamar a atenção para a necessidade de haver um esclarecimento tão transparente quanto possível dessa situação. Não temos boa memória dos tempos em que os governos e os primeiros ministros se envolviam em processos societários que não respeitam ao Estado, que respeitam aos privados. E era muito importante que houvesse um cabal esclarecimento dessa matéria para termos a certeza de que o Estado, que delega nos reguladores que são independentes a capacidade para regular esses setores, nomeadamente setores tão importantes como o setor financeiro, e que os governos salvaguardem a sua independência e a sua isenção de processos que não estão sobre a sua alçada direta. E, portanto, eu espero que haja um esclarecimento cabal desta matéria. Mas como é que vê esta participação de António Costa neste processo? Como é que a classifica? Acha que ele não devia ter interferido de todo? Não acha importante esta interferência? Eu acho que é importante que haja primeiro um esclarecimento. Depois dos esclarecimentos nós tiraremos as conclusões. Não podemos fazer ao contrário, não podemos estar a tirar conclusões sem primeiro saber quais são as respostas aos esclarecimentos que são devidos. Aquilo que não é comum, e eu seguramente nunca o fiz no passado, é haver notícia pública de que haja uma intervenção direta do Primeiro-Ministro em assuntos que não estão à disposição dos governos. Não são matérias de governo. O governo, por mais importância que atribua ao setor financeiro, e o setor financeiro é um setor muito importante, a menos de matérias que tenham relação direta com o governo, com a esfera do governo. Processos de capitalização que possam ter existido. Nós tivemos no passado processos de capitalização, embora sejam conduzidos sobretudo ao nível do Ministro das Finanças. Processos que possam ter que ver com a banca em geral e com, por exemplo, algum esforço que possa ter de ser pedido à banca de uma maneira geral para o todo coletivo. E isso aconteceu no passado. Chamámos todos os banqueiros, todos os bancos de maior relevância nacional para poder contribuir para a resolução da crise que o país vivia na altura, mas isso são aspectos, portanto, que dizem respeito à condução da política geral do governo. Saber se num determinado banco privado os acionistas devem ser uns ou devem ser outros, se são angolanos ou espanhóis ou de outra nacionalidade qualquer. Saber quem é que quer entrar no capital de um banco ou de outro banco que não são bancos públicos, não é matéria que diga respeito ao governo. Não quer dizer que a situação do sistema financeiro não seja importante para todo o país e matéria que o governo deva seguir com atenção e acompanhar, mas não é matéria em que o governo se deva envolver. E como houve notícias, não foi esta última, não foi a única, mas foi aquela que deu, de forma mais detalhada, ideia de que o próprio Primeiro-Ministro teria autorizado operações que são operações de natureza privada, seja relativamente ao BPI, seja relativamente ao BCP. Nós estranhamos, porque o Governo e o Primeiro-Ministro não têm nenhuma competência direta nestas matérias e não é bom que tenham. Portanto, aguardamos as respostas que vão ser dadas pelo Primeiro-Ministro. Diga. Não concorda com a falta de transparência? Esta questão também do impasse em relação ao sistema financeiro, à banca, ao BPI? Qual questão, minha senhora, para eu poder responder? A questão, portanto, aparentemente, Isabel dos Santos abdica da posição que tem no BPI, o BPI abdica da posição que tem em Angola e, portanto, pode entrar no capital do BCP. Não há uma forma de ultrapassar este problema e de dar estabilidade, como diz António Costa. António Costa ontem veio dizer que o senhor escondeu aos portugueses a situação do sistema financeiro e iludiu os portugueses com a questão do resgate e que este governo não está a esconder nada debaixo da mesa. Não é uma forma de também dar essa estabilidade aos credores e aos investidores, por assim dizer? Não, minha senhora, não é. O BPI é um banco privado, não é um banco público. O que se passa com os seus acionistas é uma matéria que diz respeito
aos seus acionistas, não é ao Governo. Saber como é que os acionistas do BPI resolvem os seus problemas é uma matéria que respeita ao BPI, não respeita ao Primeiro-Ministro nem ao Governo. O mesmo em relação ao BCP. A menos que se trate, no caso do BCP, de haver necessidade de haver, por exemplo, um reembolso mais rápido dos híbridos financeiros que foram colocados à disposição do BCP pelo Estado na altura em que foi feita a recapitalização, e essa é uma matéria que diz respeito ao Governo, porque foi o Governo que mobilizou fundos para que o BCP pudesse reforçar o seu capital. Em contrapartida disso, o BCP não só tem a responsabilidade de reembolsar esse dinheiro, como de pagar juros sobre ele. E isso é uma matéria que diz respeito ao Estado. Mas, tanto quanto foi notícia pública, não era disso que se tratava. O que se trata é de saber se há de haver outros investidores no BCP. Ora, essa não é matéria que diga respeito nem ao Primeiro-Ministro nem ao Governo. Simplesmente não tem nada a ver com isso. Ainda há dias esteve em Espanha e disse que não queria que a posição espanhola, por exemplo, fosse dominante em Portugal, que ela é desejável, mas que não pode ser exclusiva. Eu percebo a sua pergunta, mas é preciso saber de que estamos a falar. Nós estamos a falar de um setor que é regulado, o que significa que há, ao nível do Estado, quem tenha responsabilidades de regulação do setor. O setor não vive sem regulação. A regulação é feita pela CMVM, pelo Banco de Portugal. Ao nível do Estado português, quem faz a regulação do setor financeiro são estas entidades, não é o Governo. Nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro das Finanças, que não têm nenhuma competência nesta matéria. Nenhuma mesmo. Outra questão é de saber, nem o Presidente da República, por maioria de razão, como é evidente. Outra questão é de saber se existe ou não existe risco em Portugal de haver alguma concentração bancária. Ora, é público que nós temos, nesta altura, um problema de rentabilidade nos bancos. De um modo geral, eles não têm rentabilidade. Isso não significa que o Governo vá andar a meter-se dentro de cada banco a saber o que é que pode ser mais rentável ou menos rentável no negócio bancário, porque isso é uma matéria que não diz respeito ao Governo. Mas nós sabemos que existem problemas de rentabilidade no setor financeiro. A questão que a senhora referiu, a propósito da chamada influência espanhola ou espanholização da banca portuguesa, não é uma questão que tenha aderência à realidade. Repare, o maior banco português é a Caixa Geral de Depósitos. Tem quase 30% do mercado. É um banco público, não é espanhol. O segundo maior banco português e o maior banco privado em Portugal é o BCP. Não tem capital espanhol. Portanto, do que é que estamos a falar? Portanto, deixe-me responder só à sua colega, está bem? Portanto, de que é que estamos a falar? Estamos a falar de receios que possam estar ligados à venda do novo banco. Haverá capitais espanhóis interessados em comprar o novo banco? Haverá outros capitais que não sejam espanhóis? É do interesse do Estado que haja alguma diversificação, como hoje existe, desses capitais presentes no nosso setor financeiro? Eu julgo que sim, que há interesse em haver diversificação, como há hoje. Agora, nós vivemos num mercado que é um mercado livre, por um lado, mas regulado por outro. Quer dizer, tem regras. E essas regras têm de ser observadas de acordo com o Banco de Portugal, no essencial, que é quem faz a supervisão deste sistema. É muito importante, portanto, que cada um saiba aonde é que está a influir. Cada um de nós pode ter a sua opinião sobre o que se passa. Eu, como português, a senhora, como portuguesa, pode ter a sua opinião, mas isso não lhe dá, nem a si nem a mim, o direito de interferir em processos que são processos de natureza privada. Uma coisa é o Estado intervir, e quando o Estado intervém através dos seus instrumentos públicos. O que não respeita à regulação só pode, neste caso, respeitar ou a processos de recapitalização com recurso a dinheiros públicos ou a intervenções visando, por exemplo, a nacionalização de negócios. E, nesse caso, o Estado intervém.
Mas como nós não estamos, julgo eu, a pensar fazer nacionalização da banca, porque já temos o maior banco português que é público, em primeiro lugar, e em segundo lugar porque não temos dinheiro. Basicamente é isto. Como não temos dinheiro para isso, eu espero que da parte do Governo haja uma clarificação absoluta quanto ao processo de venda do novo banco, que nós esperamos possa ser bem sucedido, para que daí não resulte grande prejuízo para o setor financeiro português, que é quem suportará qualquer diferença entre o valor da capitalização do banco e o resultado da venda, e por outro lado, de modo a que se possa garantir a tal diversificação dos capitais que estão presentes no setor financeiro português. Não defende, portanto, a nacionalização do novo banco, como alguns defenderam aqui há dias? Eu creio que já expressei com muita clareza a minha opinião sobre isso por mais do que uma vez. E em relação ao setor financeiro, ontem António Costa diz que finalmente o setor financeiro está sólido, isto depois do anterior governo ter varrido alguns problemas para debaixo da mesa. Como é que classifica estas afirmações? Diz que finalmente os portugueses têm condições para viver com confiança, para se investir com confiança em Portugal? Eu espero que o Primeiro-Ministro tenha razão. O país fez muito nestes anos para que o setor financeiro pudesse realmente inspirar confiança. É muito importante que o setor financeiro possa, aos olhos de todos os agentes económicos, representar um setor credível e que gere confiança nas pessoas. Quando eu cheguei ao governo em 2011 não era assim. O setor financeiro estava à beira da ruptura, como de resto as finanças públicas do país. E por essa razão é que o Estado teve de disponibilizar meios financeiros para ajudar o sistema financeiro a recapitalizar-se, a ganhar, portanto, outro músculo, outra credibilidade. Não o fizemos com os meios que talvez alguns considerassem mais adequados. Estávamos limitados nos meios de que dispunhamos. Mas é importante reconhecer que, além desse esforço que o Estado fez, o próprio setor financeiro fez um percurso muito relevante e importante. E eu quero, nesta ocasião, aproveitar para sublinhar o grande respeito que tenho pelo trabalho que, de um modo geral, estes bancos conseguiram fazer para recuperar a sua credibilidade. Seja a Caixa Geral de Depósitos, seja o BCP, seja o BPI, que foram os bancos que mais receberam apoios públicos. Infelizmente, o Banif não teve o mesmo sucesso que tiveram os outros todos, mas, portanto, há perto de 5 anos, quando começámos este trabalho, o que os bancos estavam todos era à beira de ruir. E nestes anos, com a intervenção do Estado e com a intervenção que os próprios bancos foram fazendo, reganharam alguma capacidade. Sabemos que não estão resolvidos todos os problemas, há problemas de rentabilidade no setor financeiro, como eu já tive a ocasião de sublinhar, mas isso não são, digamos, aspectos que cumpra ao Governo em particular estar a lidar banco a banco. Nem o Governo tem competências para isso, nem é desejável que tenha. Mas como é que reage às críticas ao facto de ele ontem ter dito que a saída deste resgate financeiro não foi assim tão limpa? Sabe, eu não quero utilizar esta maneira de responder ao Primeiro-Ministro porque eu estou com ele no Parlamento. E quando ele levantar essas questões no Parlamento, eu terei uma boa resposta para lhe dar. Está bem? Obrigado.